Bom dia pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um webinar da Shure do Brasil. Queria agradecer a participação de todos vocês aqui com a gente hoje. Toda sexta-feira, né, lembrando, a gente tem webinários sobre tecnologia e informações educacionais, apresentados por mim, Fernando Fortes, Cadoca, Fernanda Gereto, todos os especialistas da Shure. Então fiquem ligados aí nas sextas-feiras, às 10 horas da manhã, que a gente está sempre aqui apresentando algum tema interessante para vocês, tá? Nessa nossa apresentação de hoje, a gente vai falar sobre áudio digital, as redes e como que o áudio está usando toda essa infraestrutura hoje em dia, e uma pequena introdução ao Dante, que é o principal protocolo de transmissão de áudio através da própria rede de infraestrutura, certo? Então, no final, a gente vai abrir alguns momentinhos para algumas perguntas e para a gente fazer um bate-papo aqui, uma interação mais ativa, mas eu queria já pedir para vocês que qualquer dúvida que for aparecendo ao longo da apresentação, que vocês já façam as perguntas e no final a gente já está com a lista pronta lá e isso faz com que a dinâmica seja um pouquinho mais eficiente, tá bom? Então, novamente, obrigado aí pela presença de vocês e vamos lá. Primeiramente, eu queria falar um pouquinho sobre... Ixi, entrou uma coisa que não devia aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui. Ah, melhor. Tá bom, né? É muito eu, né, nessa apresentação. Não precisa. Bom, gente, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos básicos, né? Quais são os tópicos dessa nossa apresentação, tá? Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre áudio digital, quais são os termos básicos utilizados na rede, porque hoje em dia a gente pode ser um excelente técnico de áudio, mas a gente percebe que cada vez mais a necessidade de conhecimento de TI, né, da tecnologia da informação, ou seja, o conhecimento de rede, ele é fundamental. Grande parte dos DSPs e das mesas de áudio hoje em dia já trabalham no protocolo, utilizando o protocolo digital, né? Então, cada vez mais a gente se depara com conflitos de IP, switches, roteadores, enfim, a gente precisa entender um pouquinho sobre isso para a gente poder também ter uma experiência maior, para a gente ter um proveito ainda maior do sistema que a gente está instalando ou implementando, tá? A gente também vai falar um pouquinho dos protocolos de áudio digital, das topologias de rede, que é muito importante, e no final a gente vai fazer uma pequena introdução ao Dante e algumas perguntas logo após isso, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro é assim, eu botei essa imagem aqui na foto, tá. Eu botei essa imagem aqui na apresentação que era justamente para a gente fazer uma reflexão, né? Então, a pergunta que fica é quem é que se identifica com essa imagem, né? Então, quando a gente olha para um multicabo, mesas analógicas, a gente fica pensando assim, puxa vida, quantas vezes eu passei por isso, né? Quantas conexões, quantos cabos, quanto ponto de falha a gente não tem num sistema desses, né? Então, se a gente começa a pensar que né, isso daqui é muito voltado assim para uma situação de show, um patch ali, quanto peso, né? Quantos cases para carregar tudo isso? Imagina, quem de nós aqui já passou por situação de show que tem que carregar multicabo sabe que é um case gigantesco que normalmente precisa de umas 4 a 6 pessoas para carregar, dependendo do terreno. Então, assim, isso é um volume de carga, um volume de pessoas que precisa para transportar, né, de nível de equipes que você precisa ter para fazer esse transporte. Quando a gente começa a falar de rede, tudo começa a simplificar e facilitar a nossa vida mesmo, tá? Então, eu acho que um dos principais pontos da própria rede em si é que ela permite que a gente consiga ter uma eficiência, né, muito maior nesse sentido. Então, assim, vamos falando sobre áudio digital primeiro, né? O que é o áudio digital? O áudio digital, ele é uma tecnologia que é usada para armazenar e manipular e reproduzir o som usando sinais de áudio codificado. Então, na verdade, a gente começa a pensar em zeros e uns, né? Já não é mais
uma onda sonora bonitinha. A gente está começando a falar em dados que estão sendo transportados através da própria rede. O áudio digital ele é transportado, né? A conversão acontece nos conversores analógico para digital e digital para analógico. E esses múltiplos canais de áudio eles são transportados a partir de uma única conexão física. Então significa que, em vez de ter um multicabo com, sei lá, 48, 64 canais de áudio, a gente já começa a ter um cabo de rede que leva todo esse sinal, tá? Então todo o roteamento começa, né, os envios e os recebimentos de áudio começam a ser muito mais simples gerenciados a partir de um software da própria fabricante do Dante, né, que é a Audinate. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, todo o controle de roteamento de sinal, em vez de ser num patch analógico, como tradicionalmente era, você começa a fazer isso a partir de um software, a partir de uma simples conexão de um clique né, você localiza o dispositivo que vai transmitir com o dispositivo que vai receber e você faz um clique. É praticamente uma batalha naval. Então é bem simples e isso começa a facilitar a nossa vida tanto na instalação, na implementação de um sistema de áudio, enfim, o nosso dia a dia começa a ficar muito mais simples, tá? Para a gente ter um pouquinho de referência, vamos dar um exemplo aqui de como que a gente fazia conexões analógicas. Então todo mundo sabe, né, que a gente ia pegar cada saída analógica de um receptor de microfone, como esse, por exemplo, e conectaria na console nos respectivos canais analógicos que a gente gostaria. Então, canal 1 a 8 no canal 1 a 8 da console. Então, significa que para uma configuração desse tipo, que tem no exemplo da tela, a gente precisaria de um mínimo de 8 cabos analógicos XLR, tá certo? Já na conexão Dante, utilizando os mesmos sistemas, se o receptor de microfone já se comunicar através do protocolo Dante, como é o caso do LXD, que está aqui, que é um receptor de 4 canais de microfone da Shure, e com a mesa da Yamaha, que já tem a placa, né, o chip Dante dentro dela, então as conexões começam a ser bem mais simples. A gente já faz uma conexão de rede para um switch e do switch para a console. Obviamente que se eu tivesse apenas um receptor, eu conseguiria jogar ele direto na console, tá? Não precisaria do switch. Mas como a gente está fazendo uma abordagem que está olhando um pouquinho mais para frente, com situações um pouquinho mais complexas, a gente já começa a pensar no switch, tá? E o switch a gente vai ver daqui a pouco que ele é fundamental para todo o nosso roteamento. Ele é tão importante quanto o próprio áudio ou o próprio sistema que a gente está utilizando, tá certo? Então, primeiro, como que a gente converte, né, áudio analógico em áudio digital? É feita uma leitura e é feita uma amostragem em intervalos constantes. Então, no momento que a gente faz essa amostragem, fatia esse áudio digital em amostras digitais, esse áudio analógico em amostras digitais, isso é produzido um fluxo de valores no tempo que é chamado de PCM, ou Pulse Code Modulation, que na verdade é o mesmo sistema que tem dentro dos CD players, né, que decodificam o CD para fazer, para converter ele para reproduzir nos aparelhos caseiros, por exemplo, tá? Então é óbvio que ali a gente tem algumas amostras nesse exemplo aqui dessa tela, mas quanto mais amostras a gente tiver, melhor seria a nossa fidelidade. Então é por isso que a gente fala que quando a gente está trabalhando, por exemplo, em 96 kHz, a gente tem uma resolução muito melhor. Então, aumentando a resolução e a frequência de amostragem, a gente acaba tendo uma maior fidelidade do sinal, tá? Então, obviamente também, fatiando em mais pedaços, aumentando a resolução e aumentando a frequência de amostragem, a gente vai utilizar um espaço muito maior de banda de dados e também de armazenamento. É por isso que muitos softwares, como por exemplo softwares de gravação, que quando você grava em 24 bits e 44 kHz, você consegue colocar, sei lá, um chute aqui, 64 canais ao mesmo tempo de gravação, mas quando você coloca em 24 bits e 96 kHz, você já começa a ter metade desse espaço, porque você está utilizando o dobro do consumo. Então muitas vezes a frequência de amostragem ela é diretamente relacionada com a capacidade de processamento do equipamento.
tá? Então, por que 44 é legal, né? Porque, assim, se a gente pensar 16 bits e 44 kHz é a frequência de amostragem de um CD player, né? É a resolução e a frequência de amostragem de um CD, comum desses que a gente tem na nossa casa. E ele é muito, assim, a gente ouve e fala, ó, tá bom, a qualidade é ótima. Existe um teorema de Nyquist que diz que você precisa ter uma resolução o dobro da capacidade que você vai reproduzir para você ter fidelidade. Então é por isso que se a gente pensar 44 kHz e a nossa audição vai até 20, 22, ela está correta. Então é comum a gente trabalhar com um mínimo de 16 bits e 44 kHz, mas nas gravações a gente procura sempre trabalhar com uma resolução mais alta para a gente extrair o máximo de fidelidade do sinal, né? Para depois, lá no final do processo de um disco, por exemplo, a gente converter então para a resolução final, que é a de um CD player. Tá? Então, como eu disse, o rendimento é decrescente. Quanto maior a minha resolução e minha frequência de amostragem, menor vai diminuindo, né, a capacidade do meu processamento e aumentando também a quantidade de banda e de espaço de disco que eu ocupo quando eu estou armazenando isso, tá bom? A largura de banda, quando a gente está falando de áudio em rede, ela é muito importante, porque é a primeira pergunta que, assim, a gente tem duas abordagens que a gente costuma dar, né? Uma é voltada para o Pro Áudio, que não se preocupa muito com isso, porque você não está entrando na rede de ninguém, você vai lá montar um show e você tem a sua rede proprietária, a sua LAN, que você monta do áudio, por exemplo. Isso é um cenário. O outro cenário é quando você está no corporativo e você vai fazer uma instalação em uma empresa e, por exemplo, você vai utilizar a infraestrutura de rede que já existe para você trafegar áudio dentro dessa empresa. Então, a primeira coisa que o cara de TI vai te perguntar é, opa, mas para aí, quanto você vai consumir, né, para saber se a minha rede, se você não vai derrubar a minha rede com o seu consumo, por exemplo. Então a gente vai ver que, na verdade, você consegue ter essa resolução, esse consumo. Se você multiplicar a frequência de amostragem pela resolução, você vai ter a informação de quanto ocupa por canal. Então, por exemplo, um canal que tenha 24 canais ali, com 48 kHz de amostra e 24 bits de resolução, multiplicando um pelo outro, você vai ter um número de 1.152 megabits por segundo por canal. Então significa, né, então cada canal vai ocupar 1.1 megabit. Se a gente está falando de um link gigabit, que é 1000 bits, 1000 megabits, na verdade, então sim, você não está ocupando nada, você não consegue nem monitorar isso. E quando a gente fala de 64 canais de áudio, que é um cenário de uma console de áudio, por exemplo, você está ocupando um máximo de 74 megabits por segundo. Você ainda não está ocupando menos de 10% do link gigabit, ou seja, você está com muita folga de rede, o que é recomendável, tá? Então por isso que a recomendação é sempre procurar trafegar o áudio através de switches gigabit, é muito importante isso, tá? Para que você tenha folga no seu processamento e no seu transporte. Isso dá uma estabilidade para o sistema bastante grande. Então vamos supor que você está lá com 10 canais de áudio e você tem que passar a informação de quanto você está ocupando de largura de banda da rede. Então você vai fazer esse cálculo, multiplicar e você está falando para ele que você está ocupando 11.5 megabits por segundo. Pô, no link gigabit isso está maravilhoso, o cara não consegue nem perceber, isso não chega a afetar em nada a rede dele. Então tá super tranquilo, essa é uma pergunta bastante feita que a gente acaba se deparando frequentemente. Quem é instalador aí que está ouvindo esse webinário sabe que é uma frequente pergunta essa daí, tá? Um ponto importante também do áudio digital, do áudio sendo transportado através de cabos de rede, através da própria rede, é que o clock, né, que é quem determina quando uma amostra de áudio começa e termina, ele tem que estar muito sincronizado com o relógio original dos dispositivos para reprodução. Então, um áudio que começou num ponto, ele tem que, quando ele é entregue para outro dispositivo, ele tem que começar no mesmo ponto, tá? E ele tem que ser consistente para todos os sistemas, para que o áudio não sofra. Porque, como já são dados, agora a gente está falando de pacotes de áudio, pacotes de dados de áudio sendo transportado através da rede. Então, se você tem uma perda de algum pacote,
você já começa a ter, em vez de ter uma onda redondinha, bonitinha, que nem tem no primeiro desenho, você começa a ter ondas com falhas, né? Já começa a ficar com um formato um pouco mais menos preciso, e você começa a ter isso lá na ponta, na prática, você começa a perceber que o áudio começa a ficar estranho e começa a acontecer um efeito que a gente chama de jitter, que é nada mais do que a perda de pacotes, e você vai perdendo a qualidade do áudio em função de que o áudio não está preciso, tá? Então, um outro problema bastante grande é a latência. E a latência nada mais é do que o atraso do sinal de áudio num sistema. Isso é bem comum, né? Entre o transporte e o processamento, sempre existe um delay ou uma latência entre os sistemas. Um exemplo de delay, né, de latência, é quando você vai num show, você tem o sistema de áudio principal, que é o que está ao lado do palco, e quando é um palco muito grande, uma área muito grande, você tem caixas de reforço lá atrás. Então o som que sai do palco, né, ele tem um tempo que ele demora até ele chegar para esse público do fundo. Lá onde tem outra caixa de som, quando esse som chega até lá, é nesse momento que dispara a segunda caixa. Então isso é feito eletronicamente, mas representa exatamente a latência, né? Então, se eu não tivesse feito esse tipo de processamento, eu ia ter um som chegando antes do outro. Isso ia gerar um problema e não seria aceitável para o público, né? Então, não ia dar uma boa experiência para o público ter um som com delay assim entre o próprio sistema. Então, é um problema, principalmente quando a gente escuta o sinal original e o atrasado ao mesmo tempo. Isso pode acontecer também, por exemplo, num palco onde algum instrumento está tocando, e o tempo que leva do microfone captar e até a mesa de som e retornar para o retorno dele, tem um tempo que demora para isso acontecer. Se esse tempo for muito grande, ele vai entender quase como se fosse um delay ou um eco, né? Então é muito importante a gente observar isso. Acontece muito em in-ears também. Os equipamentos de retorno de ouvido, eles precisam ser muito precisos, inclusive os microfones sem fio, que é o tempo que demora do microfone transmitir pelo RF, processar no receptor, entrar na console, entrar para o in-ear, para transmitir para o receptor de bolso, para o cara ouvir no ouvido dele. Então, se esse tempo for maior do que alguns milissegundos, isso já inviabiliza o uso do mesmo, tá? Então, voltando um pouquinho para o corporativo, esse era um problema muito grande em tecnologias antigas de rede, como, por exemplo, o próprio VoIP, né? Quando ele começou a ser implementado, a gente tinha muito problema de delay na chamada que a gente fazia. Então, logo eles corrigiram isso porque inviabilizava, né, o uso da tecnologia. E protocolos de áudio. Então, protocolos de áudio nada mais são do que os padrões que transmitem o sinal digital em tempo real. Eu costumo dizer que o protocolo de áudio é um idioma, tá? E existem diversos idiomas no mercado, né? Sendo o principal deles o Dante, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Existem alguns outros que são proprietários de alguns fabricantes específicos, e existe um protocolo aberto, né, que permite interoperabilidade entre diferentes protocolos. Então, se eu tenho um dispositivo Dante e um outro que é, por exemplo, Quelan, eu posso usar a AES67 para comunicar com os dois. Eu costumo dizer que o AES67 é o Google Translate dos protocolos de áudio digital, tá bom? Então a gente vai ver sobre isso um pouquinho mais aqui também. Tão importante quanto a parte de teoria, né, é saber a parte da prática da física. Que cabo que eu posso usar para o Dante? É um cabo comum? Quase, porque na verdade ele precisa ser Cat5e para cima. Cabos que são Cat5, categoria 5, eles transportam um máximo de 100 megabits por segundo. Categoria 5E para cima já são habilitados para velocidade gigabit. Então são esses que a gente procura. Existem cabos Cat6 e Cat7 que na verdade você vai até 10 gigabits, que já é mais do que o que a gente precisa em geral, tá? Então, na maior parte das vezes, um cabo Cat5e ele vai atender perfeitamente a necessidade, tá? Lembrando que distâncias máximas, transporte
de dados através de cabos Ethernet, a gente tem um limite máximo de 100 metros sem perda de qualidade, sem perda de pacote, tá? Então vamos procurar sempre manter abaixo desse número para a gente sempre ter uma segurança de que a gente está com o nosso sistema sendo transportando tudo que precisa no máximo da eficiência. E aí tem gente que pergunta se rede sem fio, né, se o Wi-Fi, se o Dante se comunica através do Wi-Fi. E a resposta é que não, por alguns motivos que a gente vai ver aqui. Primeiro, assim, o Wi-Fi é uma outra forma de se conectar às redes de IP, né? Então, isso, todo mundo tem um computador, um telefone, a gente se conecta ao Wi-Fi em tudo que é lugar. Ela é muito menos confiável que o cabo de Ethernet, porque quanto mais longe você está do ponto, o seu sinal vai decrescendo e o seu processamento vai ficando mais lento também, né? A gente percebe isso no acesso ao browser, por exemplo. Se você está longe do seu ponto de acesso, a velocidade começa a cair. E por isso é que ele não é compatível com áudio em Dante, porque o Dante ele precisa de áudio em tempo real. É comunicação que está sendo feita. Não é, a gente não pode estar à mercê de um Wi-Fi, onde de repente várias pessoas se conectam, ou na verdade ele está dividindo, competindo, né, no espaço com outros access points, que são usados para outros fins. Você poderia ter um access point só para o Dante e outros para a internet. Então, um está competindo com o outro porque eles trabalham na mesma faixa de frequência. Então, não existe uma segurança mínima necessária para trafegar áudio através do Wi-Fi. Embora você consiga controlar, né, e fazer todos os ajustes do Dante Controller, que é o software, a partir de um roteador. Então, se eu tenho toda a minha conexão de áudio e o transporte sendo feito através de um switch, e eu colocar um roteador nesse switch e tiver do outro lado da sala com o meu computador, eu consigo acessar o Dante Controller e fazer toda a configuração de roteamentos e ajustes que eu preciso. Eu só não consigo transportar o áudio pelo Wi-Fi, tá bom? E beleza, eu falei que os cabos de rede a gente consegue fazer um limite máximo de 100 metros, mas e a fibra ótica? Ou melhor, e se eu precisar de distâncias maiores do que 100 metros? Aí a gente já começa a pensar em fibra ótica, tá? Que são outras formas de Ethernet para distâncias muito maiores. Lembrando que para a conexão de fibra ótica a gente precisa de um switch que tenha conexão de fibra que a gente chama de SFP, tá? Então tem uma porta SFP lá que você conecta e você faz semelhante a uma porta RJ45, só que é uma porta específica para fibra. Então é um switch que vai ser mais caro, já tem outras questões que envolvem esse cenário. Agora, você precisa fazer distância de quilômetros, é fibra. Você tem uma instalação que você vai passar no ambiente externo, o cabo de rede ele é muito mais suscetível a interferências de ambiente. A fibra não. Então a gente começa a pensar em fibra sempre que a gente tem um cenário um pouquinho mais exigente, tá? E aí a gente vem para os switches que, na minha opinião, são tão importantes quanto o próprio áudio e o próprio equipamento. Porque se você pensar que você precisa ter o áudio sendo transportado através do switch, você precisa considerar um switch de alta qualidade também para fazer as suas conexões, tá? Então, existem diversos tipos de switch, desde os pequenos, de 5 portas, até switches de uma unidade de rack, 48 portas, enfim, switches gigantes. E a gente precisa pensar em algumas considerações para a gente adquirir o switch correto. Então, a vantagem é que a gente consegue gerenciar os switches, tá? Então a gente consegue trabalhar todo o processamento que tem dentro dele, inclusive velocidade de porta, se tem algum cabo com defeito, etc. Tá? A gente consegue colocar todos eles para trabalhar na velocidade máxima e isso, muitas vezes, quando a gente vai fazer uma instalação onde já existe um switch e não é verificada essa questão das portas, muitas vezes a gente tem problema no áudio, acha que são os microfones, acha que é o processador, mas não repara que é o switch que está travando a quantidade de dados que está passando na rede, fazendo com que a gente perca alguns pacotes e isso faz com que na ponta o áudio seja ruim, tá? Então, tão importante quanto os equipamentos é a gente escolher um bom switch para nossa rede.
E switches são divididos em duas categorias, administráveis e não administráveis. Os switches não administráveis, eles são plug and play. Então, se você tem uma pequena rede entre a sua mesa de som e seus microfones, você pode botar até um roteador de caseiro que você consegue fazer isso funcionar tranquilamente. Então, para uma aplicação assim de uma LAN proprietária de um sistema de áudio muito pequeno, não há problema você usar um switch não administrável, tá? A recomendação para instalações de grande porte, para instalações mais robustas, com muitos equipamentos, são os switches administráveis. Você tem uma série de opções de ajustes e configurações que você pode trabalhar, desde prioridade você consegue determinar para o switch, switch, você tem que, a porta 1 e 2, que é onde o meu áudio está entrando, essas portas têm que estar na velocidade máxima e elas podem receber uma função chamada QoS, que chama Quality of Service, que você diz para ele, sempre que você tiver um funil para transportar informação, o meu áudio é sempre o primeiro da fila. Então você consegue determinar prioridades de transporte de áudio. Quer dizer, o cara que está mandando um e-mail lá, esse e-mail ele não precisa ser tão em tempo real quanto o áudio que está sendo transportado nessa rede, tá? Então, switches administráveis, como eu estava dizendo aqui, eles servem para essa função mista, né, de áudio e outros dados ou redes de alto tráfego. E os switches não administráveis, como eu falei, funcionam para pequenas redes dedicadas de áudio, onde só tem áudio e nada mais. Algumas coisas que a gente precisa considerar e que são muito importantes. Se o switch é não administrável, mas ele tem essa função Energy Efficient Ethernet, ou EE, ou é a função de economia de energia, ele não serve para o Dante. Por quê? Essa função faz com que algumas portas desabilitem, né, a energia em alguns momentos, quando não tem nada acontecendo. Então ele percebe, não tem áudio nenhum passando aqui, vou fechar essa porta. Quando ele fechou essa porta, depois que o Dante precisa passar, ele não consegue. Então isso faz com que o sistema tenha dificuldade de operação, portanto eles são não recomendáveis para transportar o Dante, tá? Então você só consegue desligar essa função se o switch for administrável. Se o switch for não administrável e tiver essa função, evita esse switch, não compre esse switch. E aí a gente precisa pensar também nas topologias, né, que existem. Então basicamente a gente tem duas topologias, que é a topologia, a forma que a gente vai conectar o nosso sistema, que são as principais. A primeira, e a que a gente mais está acostumado, é a daisy chain, ou a ligação em cadeia, que é muito comum, por exemplo, no sistema analógico. Eu tenho um microfone, que eu entro num pré-amplificador, saio do pré-amplificador, entro no compressor, saio do compressor, entro no equalizador, saio do equalizador, vou para a mesa de som, saio da mesa de som, vou para o amplificador e vou para a caixa de som. Tudo um ligado na sequência do outro. Então, assim, obviamente, se a gente segue o cabo, a gente descobre para onde o sinal está indo. Mas numa configuração de rede, a recomendação é que a gente ligue na topologia estrela, e eu vou mostrar aqui para vocês por que ela é mais recomendada. Bom, vamos supor que a gente tem essa conexão aqui, né, um computador ligado em Dante no primeiro receptor, o primeiro no segundo, o segundo no terceiro, o terceiro no quarto. Maravilha. Só que e se me rompe essa conexão aqui, se eu perco esse transmissor? Tudo que tem daí para baixo eu perdi. Então é muito mais frágil e muito mais suscetível a danos, né, assim, vamos dizer assim, quando você tem essa topologia. Agora imagina que você tem essa conexão aqui. Se você perde um cara, você perdeu apenas um cara. Então você não vai perder uma série de outros dispositivos que estão na sequência. Então por esse motivo a recomendação é você sempre ligar estrela, topologia estrela. Então num rack lá que você tiver, você vai colocar um switch e vai colocar cada equipamento nas suas devidas portas, para que se algum equipamento tiver problema, só esse equipamento vai parar ou vai ter algum problema de manutenção. Mas todo o resto do sistema, ele está independente, funcionando como deveria, tá bom? Então um exemplo aqui de uma estrela única, né, é todo mundo conectado ao receptor. Uma outra diferença é que na topologia cascata, né, você vai seguindo os equipamentos, você vai descobrindo por onde o sinal está indo, né, no domínio analógico. No digital, você não consegue ver isso. Você vai ligar em qualquer porta e é no Dante Controller que você vai fazer o roteamento, e lá sim você consegue saber para onde está feito o roteamento. Porque você conectou no switch essa estrela aí, por exemplo,
Beleza, tá todo mundo chegando no switch, mas não tem ninguém falando com ninguém até que você faça a configuração de roteamento no Dante Controller, tá bom? Um exemplo de estrelas múltiplas que você poderia ter também. Então, por exemplo, vamos supor que numa sala específica, pensando um pouco mais no corporativo, numa sala você tem essa imagem da esquerda, que é um switch com 4 equipamentos. Numa outra sala você tem essa imagem da direita e está tudo interconectado a um switch central lá no rack de TI. Então, a recomendação é que você faça estrelas múltiplas, como por exemplo essa daqui. Se a gente pensar que cada switch desses aqui corresponde a uma sala, você tem várias salas interconectadas a uma grande central de processamento que é o switch central, tá? Seria como se fosse um switch master para gerenciar todas as salas. Então, no momento que, por exemplo, se eu... Opa! Cadê? Aqui. Se eu conecto o meu computador nesse switch central, eu enxergo todas as salas. Então isso já me dá uma vantagem de eu não precisar ter que ir numa sala eu conecto no switch, noutra sala eu conecto no outro, noutra no outro. Então o que se recomenda é que tenha tudo isso centralizado para que você tenha um controle a partir de um ponto central, tá bom? Então, como eu falei, no sistema analógico, o cabeamento físico mostra o caminho do sinal, né? Se você seguir o cabo, você descobre para onde que o sinal está, qual é o caminho que o sinal está percorrendo. Já no sistema digital, as conexões elas são lógicas, de nome a nome no software, então é lá que você vai determinar e fazer o roteamento e o endereçamento. Obviamente, cada cabo de rede, né, que você tem ali, ele está carregando diversos sinais para diversos dispositivos. Então você pode estar entrando com todas aquelas estrelas no switch principal e você tirar um cabo e levar todos os sinais de todos os dispositivos para um outro local, por exemplo. Tá? Então os dados são entregues em pacotes, já não é assim, o áudio ele já não tem mais já não é mais assim a voz do meu cantor que está indo, sabe? São pacotes de áudio, ele já tem tanta importância quanto tem um e-mail que está saindo de um outro computador, não tem tanta diferença sobre isso. E você não precisa de nada, assim, nenhum tipo de hardware especial para fazer esse transporte de áudio, né? A tecnologia de rede ela é neutra, tá certo? Então, um pouquinho sobre os layers e as camadas, a gente tem as três principais camadas que a gente usa para isso, para esse transporte de áudio em rede. São 7 camadas no total, de acordo com o OSI, que é o conceito de fragmentação de camadas de rede, tá? Então, na camada 1 a gente tem as conexões físicas, que são os cabos, os patch cords, o próprio switch, né? E na camada 2 a gente tem os endereços de MAC address, então existem protocolos que se comunicam a partir de endereços de MAC address. E na camada 3 a gente tem os dispositivos que são representados por endereços de IP, então é onde a gente consegue fazer o transporte de áudio, a comunicação entre dispositivos a partir de endereços de IP. E é aqui que nos importa, que é onde a gente trabalha com o Dante, com a ES67, com o QLAN, Ravenna, etc. Tá? Então, aí a gente, né, o que é endereço de IP? Endereço de IP é como se fosse um RG, só que ele não é um RG do dispositivo, ele é um endereço que identifica um dispositivo dentro de uma rede, tá? Então cada dispositivo vai ter um endereço, né? E essa comunicação entre endereços de IP só é possível se os endereços estiverem na mesma faixa, né, no mesmo range. Então, um endereço que começa com 192.168, ele não vai conseguir comunicar com um que começa com 172.154, por exemplo. Então, se o meu dispositivo está nesse IP 192.168.010, eu preciso colocar o meu computador no 192.168.011 para eu poder comunicar com ele, tá? Então, uma LAN são endereços de IP que estão no mesmo range e se comunicando. E o endereço de IP ele pode ser dinâmico ou manual, né? A gente pode deixar os switches tem uma função chamada DHCP, na qual você conecta o dispositivo e ele vai ler os dispositivos que já tem conectados e vai ver, ó, tem um endereço 192.168.010, então eu vou te dar o 192.168.011, porque o 010 já está ocupado. Então ele vai botar dentro do mesmo range. É recomendado inclusive que você use o endereçamento, o IP dinâmico, justamente para não ter conflito de endereços, tá? Então a gente fala para evitar o endereço manual, porque se você bota num range fora
ou no mesmo endereço que já está sendo utilizado por outro dispositivo, você começa a ter erros e às vezes é até difícil de você reverter isso e entender onde está e conseguir encontrar os dispositivos em função desses erros, tá? Uma LAN, então, é uma rede de área local, né, chamada Local Area Network, que é normalmente para um número pequeno de dispositivos, menos de 200, é, é o que a gente diz, então, assim, 200 dispositivos já é dispositivo pra caramba, né, essa que é a verdade. É muito confiável e rápido, porque você vai fazer uma LAN de áudio, por exemplo, do seu show. Então você vai botar uma mesa da Yamaha, um receptor da Shure, um outro amplificador que já está em rede também, você tem um switch central que controla tudo isso e você tem todo esse roteamento feito a partir de uma LAN, tá? Então essa LAN ela compartilha a mesma faixa de IP e na verdade a maior parte das redes de áudio elas são LANs, porque você cria uma rede proprietária para o áudio. Obviamente que a gente pode ter redes independentes, né? Então, uma rede independente é uma rede que é dedicada a um propósito único, né? Que não depende de recursos externos como internet, servidores. E ela não está conectada através de outras LANs. Ela normalmente, a gente chama ela de VLAN, que é Virtual Local Area Network. Então, se você tem um switch grandão principal e o cara já tem já tem vídeo, internet, a rede da corporação sendo usada ali em várias portas, ele tem metade do switch que ele não está usando. E ele está assim, enfim, não está seguro de te liberar essas portas. Você pode falar para ele, ó, cria uma VLAN, que é como se ele tivesse dois switches, mas ele está dividindo, fatiando um pedaço desse switch que ele tem e criando uma rede independente virtual dentro dessa própria rede física que já existe. Então isso faz com que você consiga monitorar melhor o que está acontecendo na rede, se por acaso rola alguma sobrecarga, a gente consegue identificar de onde que está vindo e tudo mais, tá? O endereçamento automático também está ativo por default, né, por padrão de fábrica nos dispositivos da Dante, então nos dispositivos Dante. É bem recomendável que você deixe no endereçamento automático, tá? Justamente para evitar o que eu falei antes, que é a sobreposição de mesmos endereços de IPs e também para que ele não saia do range e você não consiga trazer ele de volta, tá? Que é bem comum acontecer isso. Então, assim, um pequeno resuminho, né, sobre isso, as redes de camada 3 são as que permitem o uso de endereço IP para as conexões, então são dispositivos que se comunicam através de endereços de IP no mesmo range. O endereçamento automático permite que tudo isso seja plug and play, então você plugou, o switch já entregou um IP automático para ele e ele já está podendo se comunicar com os outros dispositivos. E as redes independentes ou VLANs são utilizadas para separar e simplificar as responsabilidades. Então, se dá um pau na rede, o cara pode olhar ali e falar: opa, não foi o áudio, foi outra coisa, tá? Então é recomendável. E então a gente vem para a parte boa, que é o que é o Dante, né? Traduzindo literalmente é Digital Audio Network Through Ethernet. Então é áudio digital em rede através da Ethernet. É uma solução de hardware e software, porque eles têm hardwares que são os chips, que vão em todos os dispositivos, e softwares que são, por exemplo, o Dante Controller e os softwares de roteamento e as placas de áudio virtual, que transportam áudio digital de forma precisa entre dispositivos mediante rede IP. Dante é propriedade de uma fabricante australiana chamada Audinate, tá? Tá ali o website deles ali embaixo. Eles têm vários níveis de certificação, inclusive lá no próprio site deles. Recomendo que vocês deem uma pesquisada, tá? Então é talvez o protocolo mais utilizado hoje em dia pela indústria. Já são mais de 300 fabricantes, eu acho que usam, com mais de 1.200 produtos que já se comunicam através do protocolo Dante. Então, é um caminho sem volta. E a gente vai entender por quê. Primeiro que todos os dispositivos utilizam nomes. Então, quando você abre um Dante Controller, que é o software de roteamento, você não está enxergando um monte de endereço de IP e tudo mais. Não, ele pega o MAC address de cada dispositivo e coloca lá. Então, o LXD vai aparecer lá, o LXD. A mesa da Yamaha vai aparecer lá, Yamaha. Então, você começa a ter nomes ali, né? Então, isso facilita a agilidade das conexões. Todo o áudio é alinhado em tempo com precisão, porque o word clock dele é muito preciso, tá?
ele também, uma vez que você conectou na rede, ele automaticamente já descobre os dispositivos e te apresenta eles numa lista lá no Dante Controller. E todo o roteamento é feito com um clique só, tá? Então é muito simples e muito fácil. A latência dele também é baixa ou determinada, a gente pode fazer alguns ajustes de latência por dispositivo dentro do Dante Controller. Ele é praticamente livre de jitter, porque ele é tão preciso que ele não perde pacotes. E quando um dispositivo é desligado da rede e depois você reconecta ele, ele automaticamente volta com a conexão feita. Então o ajuste do Dante, né, o roteamento, ele fica salvo dentro do dispositivo, não é dentro do software e nem dentro do, sei lá, do switch. Ele fica dentro do próprio dispositivo que estava conectado à rede. Tá bom? Então, qual é a grande vantagem do Dante? Primeiro que a gente já falou um pouquinho de largura de banda, mas assim, o número de canais máximos por link. Então, se no Dante a gente faz 512 canais por link, né? No MAD a gente faz 64 e no CobraNet a gente faz apenas 32. Então, aqui a gente já começa a ver que, nossa, é brutal a diferença da capacidade, né? Então esses sistemas anteriores digitais, eles se limitaram com esse baixo número de canais, por isso não foram adiante, não foram tão implementados. No momento que o Dante está sendo transportado através de uma rede gigabit, significa que ele é capaz de transportar 512 canais de indo e 512 canais vindo por link. E isso se multiplica em todos os pontos da rede. Se a gente pensar que mesmo uma console de áudio de 64 canais usando, né, capacidade máxima, ela consome apenas 1/8 da capacidade de uma única porta, a gente já pensa que, já percebe que a possibilidade é infinita aí, né, com o Dante, assim. Tá? Então, Dante Controller, que é assim, se você está falando de Dante, é uma ferramenta que você precisa ter, precisa baixar, é gratuito para download no site da Audinate, tá? É a principal ferramenta. Então aqui você consegue enxergar que você tem ali na esquerda escrito na vertical Dante Transmitters e você tem aqui escrito na horizontal Dante Receivers. Então você conectou esses dispositivos na rede, automaticamente eles aparecem no meu Dante Controller. E aí simplesmente uma questão de fazer um clique ali, não um roteamento, que é uma subscrição que a gente chama. Então você clica num desses pontos, é uma batalha naval literalmente, e a bolinha ficou verde. Quando a bolinha ficou verde, ele já está transportando o áudio. Então é aqui dentro do Dante Controller que a gente vai fazer as configurações, a visualização e os ajustes de clock, frequência de amostragem, latência e o monitoramento de toda a minha rede Dante. Então tudo que eu preciso saber está aqui dentro, né, dentro daquelas abinhas ali de Device Info, Clock Status, status de rede e eventos. Inclusive ele te gera logs, né, de que tipo de operação aconteceu, erros, enfim, todas as informações do que aconteceu nessa rede de áudio você tem dentro do Dante Controller, tá? Então o descobrimento e o roteamento é muito simples também, porque se você não tem nada conectado, o Dante Controller aparece vazio, porque ele mostra o estado atual da rede. Então, por exemplo, nessa imagem aqui eu não tenho nenhum dispositivo conectado, ou o Dante Controller não está conectado a ninguém, né? O computador que está rodando esse software, ele não está conectado a rede nenhuma. No momento que você conecta a rede, ele automaticamente aparece ali, tá? Então, como eu falei antes, o estado da rede está nos equipamentos, então no momento que os equipamentos são conectados, ele já vem com as subscrições feitas, tá? A visão dos canais é bem simples, ali a gente tem para cada dispositivo, a gente tem uma flechinha mais e menos, né? Então você vai utilizar um switch para conectar esses dispositivos, você vai clicar no botãozinho mais, ele vai abrir os canais que tem dentro, por exemplo, se fosse uma mesa da Yamaha, você ia clicar no botãozinho mais, ele ia aparecer de 1 a 48, que são os canais da Yamaha. Tá? Então vai aparecer todos os canais que transmitem e os que recebem. Então, um clique no botão mais, você vê os canais do dispositivo, e no botãozinho menos para ocultar esses canais. Os canais de transmissão ficam na horizontal e os de recepção na vertical. Basta um simples clique e você já está enviando o áudio de um ponto a outro, que é o que a gente fez aqui, por exemplo. Então, a distribuição do canal é muito simples. Você clicou e ele ficou verde e já está enviando o áudio. Então, o áudio é enviado assim, tão rápido quanto um clique do mouse, tá? Então, é muito simples mesmo.
Hoje em dia a gente já tem uma série de dispositivos que se comunicam através do protocolo Dante, né, da própria Shure. Então a gente tem toda essa linha, toda essa família de produtos aí que já se comunicam através do protocolo Dante. Tudo isso poderia estar conectado a um switch central, onde está aqui o logotipo da Dante, e a gente poderia estar comunicando todo mundo com todo mundo. Importante ressaltar que no Accent Digital e no MXA910 a gente já está com o firmware atualizado para o protocolo ES67, então ele já consegue se comunicar com outros protocolos que não são o Dante, tá bom? Algumas imagens aqui de alguns produtos sendo utilizados, produtos Dante, né? Então, um resuminho geral do que a gente falou aqui hoje nessa apresentação. Lembrando só que cabos categoria 5E ou 6 até 100 metros e fibra ótica para distâncias superiores. Topologia sempre, preferencialmente, usar topologia estrela, tá? É mais seguro e mais recomendado. Switches, preferencialmente também sempre switches administráveis, né? Para a gente poder ter um controle maior sobre a própria rede. Lembrando que a latência é o atraso de do sinal de áudio entre o transporte e o processamento. E no Dante ele é gerenciável e determinado por dispositivo, tá? Então os layers ou camadas são apenas usadas para cabos Ethernet. Apenas usar cabos Ethernet não vai garantir a comunicação entre os dispositivos. Então não é porque você conectou uma ponta a outra que você vai conseguir se comunicar. Eles precisam se falar através do mesmo protocolo, eles precisam falar o mesmo idioma. Então, os protocolos são os padrões de comunicação, né? E os protocolos diferentes não se comunicam, exceto quando eles estão habilitados para se comunicar através do protocolo de interoperabilidade. Então, é muito importante que um dispositivo Dante esteja conectado com um dispositivo Dante e assim por diante, tá bom? E o Dante é o protocolo mais utilizado pela indústria de áudio e vídeo para transporte de áudio em rede. Tá? Então, obrigado aí pelo tempo de vocês hoje. Eu vou abrir agora aqui para algumas perguntas para a gente poder trocar umas informações e vamos lá. Vladimir está perguntando aqui qual o maior tempo aceitável de latência. Olha, vai variar, porque, por exemplo, tem situações em que é mais sensível à latência e tem situações em que é mais aceitável. Então, em geral, a gente procura sempre trabalhar com uma latência baixa, mas se, por exemplo, se você está fazendo uma transmissão broadcast, que você só está transmitindo, não faz diferença se você tem uma latência de 1 milissegundo ou de 10 milissegundos. Agora, se você está um cantor com uma latência muito grande no microfone, na hora que ele ouve isso no retorno, tem um atraso, porque ele está dentro do ouvido dele, em tempo real. Então, vai depender caso a caso, tá? O André Lira pergunta se eu instalei um sistema Dante no estúdio, mas estou tendo problemas com o DAW, pois consigo gravar, mas não consigo transmitir a minha mix para outro computador, na qual farei transmissão no software Stream. Qual seria a solução, pois estamos testando o... Peraí que sumiu aqui. Tá. Só um pouquinho, pessoal. Aqui. Qual seria a solução? Pois estamos testando o Dante Soundcard e o Dante Via. A Shure tem algum hardware que consiga fazer isso? André, eu vou te pedir um favor. Me envie um e-mail, tá? O meu e-mail está aqui na tela, cunha_didi@shure.com, para a gente entender um pouquinho melhor a tua situação. De repente eu te dou uma telefonada e a gente tenta ver qual é o caso exatamente, tá? O Dante Controller trabalha em cluster. Rapaz, o que você quer dizer com cluster? Porque tem algumas definições. Cluster pode ser uma série de coisas, até inclusive o ponto central de um PA. Não sei o que é que você está querendo dizer aí, Clay. Explica um pouquinho melhor para a gente. O software Dante Controller. O software Dante que a Shure deixa baixar serve só para os produtos Shure ou para todos os equipamentos de áudio que trabalham em Dante? Veja bem, a Shure não tem um software Dante. Esse software que eu mostrei para vocês, Dante Controller, ele é um software da Audinate, que é a dona do Dante,
E esse software se comunica com qualquer dispositivo que tenha Dante. Então pode ser de qualquer fabricante que tenha o chip Dante, ele vai aparecer ali e você vai conseguir se comunicar. Os softwares da Shure são um pouquinho diferentes para outras aplicações, tá? O Márcio está perguntando se os mix QLXD já recebem o protocolo Dante. A resposta é não. A gente só tem microfones Dante a partir da linha ULXD. Então, ULXD, Accent Digital e os microfones da linha corporativa, esses sim, todos já têm o protocolo Dante embarcado, tá? O chip Dante. Obviamente, a gente tem que sempre lembrar que a Shure tem algumas caixinhas chamadas ANI 4-in e ANI 4-out que justamente são conversores DA e AD. Você consegue jogar um microfone analógico para uma rede Dante através de uma ANI 4-in. Poderia ser um SM58, eu conecto nessa ANI 4-in e eu jogo ele para a rede Dante. Então é bem fácil de fazer isso também, tá? O Alexandre está perguntando aqui também sobre distância. Estamos em teste de conectar do estádio para a emissora que daria uns 30 quilômetros. Alguma orientação sobre? Olha, a minha recomendação é fibra ótica, tá? E aí você precisa entender um pouco mais, porque é uma distância bem grande, né? Não sei o que você vai fazer exatamente, como que você vai fazer, mas manda um e-mail para a gente aí, esses casos assim mais específicos, a gente procura dar uma atenção um pouquinho maior para a gente ser mais assertivo, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. Alexandre Rocha, obrigado aí pelo convite, né? Quem sabe uma hora a gente faz uma palestra em Belo Horizonte aí para vocês, tá? A gente aceita sugestões, pode mandar um e-mail lá para a gente, que a gente tem essa veia educacional bastante forte e um dos objetivos é disseminar isso para que todo mundo adquira o conhecimento. Deixa eu ver. Galera, queria agradecer a presença de vocês aqui, tá? Participando no webinário de hoje. O meu e-mail está aqui na tela, cunha_dj@shure.com. Qualquer dúvida que vocês tiverem que não foi respondida nesse webinário ou que venha a surgir daqui para frente, por favor, entrem em contato com a gente. A gente atende vocês com o maior prazer, tá? Lembrando que toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, a gente tem os webinários da Shure aqui no canal, né, dos webinários e todos esses webinários eles são posteriormente eles são gravados e postados no nosso canal do YouTube na Shure do Brasil. Então eu queria agradecer a presença de todos, tenho vários professores aqui assistindo a palestra, tá? Obrigado aí pela presença e nos vemos na próxima. Meu mouse.